Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Hoje nós estamos no estudo 9, que é no estudo sobre João, né? E que nós vamos falar sobre os milagres. Então, nós relacionamos 5 milagres e cada um teve uma condição para acontecer, certo? Então, aqui o que acontece? O que eu pedi para vocês? Colocarem as condições para que as curas e os milagres ocorressem, tá? Então, primeiro, nós vamos comentar sobre as bodas, que é o primeiro milagre que Jesus fez. E o interessante é que é o seguinte: existem algumas igrejas que usam a adoração a Maria baseada nesse texto. Eu acho muito engraçado, porque você pode usar qualquer texto, menos esse. Porque aqui o que diz? Foi para uma festa, e assim, a gente pode fazer um estudo muito longo sobre cada um desses milagres, mas aqui teve essa festa em Caná, e tu não conhece a história, acabou o vinho, né? E aí, uma vez eu vi assim, por que Maria que descobriu que acabou o vinho? Será que ela era a dona do buffet? Porque acabou o vinho, foram lá falar com ela que se tocou, né? Que era dona do buffet, e o Jesus pegou e falou com ela foi e contou para ele, porque Maria sabia quem era Jesus. Claro que ela sabia, porque ela foi avisada desde o começo. Imagina o conflito dessa mulher maravilhosa, criando uma criança e sabendo que ele era o Messias, né? E ela estava tendo que criar. Então, gente, muito louca essa mulher, tá? Então, muitos católicos dizem que os protestantes não gostam da Maria. Muito pelo contrário, gente. Ela foi uma mulher mais do que especial, porque Deus jamais escolheria a mim para ser mãe do filho dele. Então, ela era muito especial mesmo, tá? Então, o que acontece? Ela sabia, e ela sabia que a qualquer hora o ministério de Jesus ia começar. E chegou nessa festa, acabou o vinho, e ela chegou e contou para ele. E aqui não disse, de repente ele foi pedir, ou o que era, ou ela era dona do buffet, o que aconteceu? Que aí, o que ele disse? A primeira vez, ele chama ela, ele fala assim, mulher, o que eu tenho contigo? Foi nesse momento que ele diferenciou o Jesus Deus e o Jesus homem, o Jesus filho, tá? Então, o que acontece? Ela estava como mãe de Jesus homem, querendo pedindo para que ele agisse como o Jesus Deus, entendeu? A situação aí, porque ela foi falar e ele separou as duas coisas na hora. Ele não gostava dela? Gostava, tanto que lá na cruz, ela chegou para João mesmo, ele chegou para João e falou assim, João, cuida da minha mãe. Mãe, cuida do João, para não deixar ela sozinha, tá? Então, o que acontece? Ele tinha um cuidado com ela acompanhou o ministério dele inteiro, mas nesse momento onde poderia haver uma confusão, ele não chamou ela de mãe, nem nada, ele falou, o que tenho eu contigo? E ela também entendeu, porque ela fez o quê? Ela saiu e falou assim, e falou para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser, tá? Então, o que acontece? Eu vou falar agora sobre a Ave Maria, que é uma reza que é muito, quase todo mundo sabe, de cor. E quais são os pontos, o que é certo e o que não é tão certo da Ave Maria, tá? Então, a Ave Maria começa assim, Ave Maria, lógico, né? Ave é uma palavra de saudação, tanto que nesse falava Ave César, né? Era saudar. Então, tudo bem, você fala Ave Maria, ok, tudo bem. A Maria, cheia de graça. Cheia de graça, isso é uma inverdade, porque ela não era cheia de graça, ela foi agraciada para o momento, entendeu? Ela foi escolhida com uma graça especial para aquele momento. Tanto que ela fala, quando o anjo visitou ela, o anjo falou, salve agraciada, não falou, salve mulher cheia de graça todos os dias da sua vida. Entendeu? Então, salve agraciada. Então, Maria, você pode falar Ave Maria, ela não é cheia de graça, ela foi agraciada, tá? Santificado seja o teu nome. Ok. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria. Não, Ave Maria, cheia de graça. Ah, bendito o fruto do teu ventre, Jesus. Ok, beleza. Tá? Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria, ela é Santa Maria? É, porque a palavra santo quer dizer separado. Então, quando Paulo fala aos crentes, ele não fala os crentes, os cristãos, ele fala aos santos da igreja. Então, o santo não é aquele que não peca.
O santo é aquele que é separado e hoje nós somos santificados pelo sangue de Jesus, certo? Então, o santo, ela é santificada, ela foi santificada não é porque ela era diferente naquele momento, mesmo porque quando o anjo anunciou para ela, ela pegou e ela falou: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Naquele momento ela reconhecia que ela também precisava de salvação, tá? Que ela era pecadora e que ela precisava de salvação. Vamos lembrar que Maria era judia e o judeu abomina qualquer forma de idolatria. Então, ela também. Então, ela jamais ia aceitar uma adoração para ela, sendo que a adoração tinha que ser somente a Deus. E ela sabia que dentro dela estava nascendo o Messias, tá? Então, é assim, uma mulher espetacular. Então, ela era santa? Santa Maria? Beleza, Santa Maria, porque ela foi separada. Porém, Santa Maria, mãe de Deus, não era mãe de Deus, ela era mãe de Jesus, homem. Jesus conseguia juntar 100% homem e 100% Deus. Ela era a mãe da parte física, ela era a mãe da carne de Jesus, ela era a mãe do Jesus humano, tá? E aí fala: rogai por nós pecadores. O único intercessor que nós temos entre o homem e Deus é Jesus, por isso que ele veio, tá? Então, qual é o problema da Maria nessa história? Eu creio que ela está no céu, eu creio que ela está lá esperando, e lá ela é a irmã Maria, porque ela também precisava de salvação. O sacrifício de Jesus serviu para salvá-la também, e ela está lá. Mas a função dela foi gerar Jesus, ok? Então, aqui nas bodas de Caná, o que acontece? Ela se tocou que Jesus pegou e falou para ela: mulher, eu não tenho, ainda não é chegada a minha hora. Aí ela é muito esperta, que ela era uma mulher espetacular, ela chegou e falou pro pessoal da festa: faça tudo o que ele obedeceu, o que ele mandar. Então, o que acontece que a gente vê aqui? A condição para acontecer o primeiro milagre aqui foi obedecer o que Jesus falou. E normalmente, quando Jesus dá uma ordem, ele dá uma ordem meio estranha, uma ordem absurda. Ele mandou encher as talhas de água, certo? Então, o que acontece? É uma ordem absurda. Mas quando você sabe que é Jesus que está mandando, obedeça, porque o milagre vai acontecer daí. Por quê? Uma coisa é ele ter dito para os amigos que estavam com ele: vamos lá correndo no bar para comprar mais vinho. Isso era milagre? Não. Mas transformar água em vinho era milagre. E aí nós vamos ver o que é. Ele trouxe o vinho para o lar, que o vinho significa alegria. Então, quando você tem Jesus dentro da sua família e quando acaba a alegria, às vezes acaba a alegria mesmo, ele transforma uma água sem graça, que pode ser o seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento com quem for, ele é capaz de transformar tudo em alegria, tá? Isso fica para um estudo mais aprofundado disso aí. Então, a primeira condição para que o milagre das bodas de Caná acontecessem é o quê? Obedecer o que ele disser. O que ele disser, mesmo que seja uma ordem absurda. Se você reconhece que ele é o Filho de Deus e ele tem poder para tudo, então obedeça. Então nós vamos ver isso em outros milagres mais, tá? Alguém fez algum comentário paralelo? Diferente? Não, é mesmo fazer o que ele mandar. O que ele mandar, ok. Vamos para o segundo milagre, que é o 5. Tá no 5, 1. A 9. A 9, que é a cura do paralítico. Essa história é muito doida, porque é o seguinte, acho que todo mundo leu tudo, né? O que acontece? Esse tanque de Betesda, ele tinha 4 ou 5 portas e as águas se ajuntavam no meio. E diz a lenda, no texto não fala que acontecia, fala que as pessoas acreditavam que quando a água se movia, descia um anjo e a primeira pessoa que descesse na água era curada, tá? E ele tinha o pessoal que levava ele, deixava ele lá no tanque e ia trabalhar, entendeu? E pegava ele de noite. E era isso. Era Aqui, se você for ler cuidadosamente, não diz que o anjo descia e curava. Diz o quê? Que as pessoas acreditavam. Então, isso talvez fosse uma crendice. E ele estava lá, ele era paralítico há 38 anos. Não quer dizer que ele estava há 38 anos na beirada do tanque, tá? Ele estava paralítico há 38 anos e ele estava lá. E aí
Jesus chega, né, e pergunta para ele assim: você quer ser curado? Quantas pessoas querem realmente ser curado? Nós já falamos sobre isso algumas vezes, tá? Você quer ser curado? E o homem pergunta: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha na água quando o tanque mexe, não sei o quê, bababá. Aí Jesus pegou e falou para ele o quê? Pegou ele no colo e mergulhou ele na água? Não. Era a água que curava? Não! Não. Jesus falou assim: levanta, pega sua cama e vai para casa. Então, o que acontece? Qual foi a condição para esse milagre acontecer? É querer. E não acreditar em simpatia, em crendice e o que o povo fala. Aí você vai me dizer assim: ah, mas eu sou uma pessoa culta, eu não me ligo em crendice. Nós somos criados embaixo de crendices que nós ouvimos dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, dentro da nossa sociedade. Nós, às vezes, estamos cerceados, limitados por crendices, e quando a gente encontra com Jesus, a gente vê que o negócio era mais simples. Tá? Então ele estava lá agoniado, porque sempre alguém descia antes na água e era curado. Ok, e eu não sei o que. Jesus chegou e falou assim: mas você quer ser curado? Quer? Meu, relaxa, pega essa coisa e vai embora. Jesus curou ele sem precisar molhar ele. Tá? Então, o que é? Por que eu acho legal essa história desse milagre? Também dá para a gente fazer um estudão inteiro só sobre ele. Então, o que acontece? Qual é a crendice que está nos cerceando? O que nós acreditamos? Nós acreditamos o quê? Que alguma coisa que nós fizemos, né? Isso aí é para o outro. Mas o que é que está limitando para que o milagre aconteça na sua vida? E pode ser, não importa o que seja, quando você encontra com Jesus, não existe nenhum limite mais. Não existe limite para o agir de Jesus quando você tem um encontro pessoal com ele, tá? E aí nós vamos ver que aí o paralítico pegou a caminha dele e foi para casa. Então, a primeira condição, né, do primeiro milagre é obedecer o que Jesus falou. O segundo é o quê? Acreditar no que Jesus está falando. Não nas crendices, nas coisas que nós acreditamos, que nós ouvimos na nossa igreja, dos nossos pais. Vamos acreditar que você está face a face com Jesus, que ele é o que opera, tá bom? Aí nós vamos ver o outro, que é o João 6, que é o próximo versículozinho, que é o quê? Esse bárbaro, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Espero que todo mundo tenha lido o texto inteiro, para ver qual que é o grande barato do milagre. Todo mundo já ouviu essa história. Ah, foi o primeiro McFish da história, né? Então, pão, peixinho, né? Então, o que acontece? O povo estava lá, foi ouvir Jesus e estava chegando de noite e era muita gente e não tinha o que dar de comer, certo? Não tinha o que dar de comer. O que Jesus fala para os caras? Sai e vê o que vocês têm. Mestre, não dá. Como que nós vamos dar comida para esse povo todo? Eles encontraram um molequinho, que aí eu vou falar da provisão da mãe desse moleque, porque ela mandou ele com uma marmitinha. Tá? Então, ela já mandou ele com uma marmitinha e a disposição do menino de entregar para os discípulos. Então, esse milagre aconteceu e depois, se você for ver até o final, sobrou 12 cestos, que era para provar para cada apóstolo teve que carregar o seu cesto cheio de pão, que é para, enquanto ele estava carregando, ele estava lembrando a porcentagem do milagre que aconteceu. Mas por quê? Porque alguém deu o que tinha. Você precisa de um milagre financeiro na sua vida? Abre a mão com o pouco que você tem. Abençoa a vida de alguém. Ai, mas a Ana tá precisando de 10, mas eu só tenho 20 que é para pagar minha conta de... Aqui, ó, minha conta de gás. Eu tenho que pagar minha conta de gás, então não vou dar para a Ana porque ela tá precisando, porque vai desfalcar o meu dinheiro. Faz isso. Experimenta abençoar alguém com aquilo que você tem, mesmo que seja pouco, que você vai ver a abundância. E um dia nós vamos falar sobre dízimo e é um negócio muito louco, tá? Falar de grana eu acho o máximo, porque eu tenho experiência na minha vida e até a Rebequinha tem experiência na vida dela desde criança, de o que é você compartilhar. Então, o que teve que acontecer para o terceiro milagre acontecer? Alguém compartilhou e dividiu o que tinha. Esse menino não sabia que ia ser mais de 5.000 pessoas alimentadas. Nem os apóstolos, tá? Que eram os membros da diretoria, nem eles sabiam que o milagre ia acontecer. Ia ser capaz de multiplicar tudo isso, tá? Nem a mãe do menininho. Então, o que acontece? Essa mulher educou esse menino.
de uma forma que quando ele viu uma necessidade, ele entregou os pães e os peixes. E o que aconteceu? Sobraram 12 cestos. Alimentou todo esse povo e ainda sobrou 12 cestos, porque alguém teve um coração de compartilhar aquilo que ele tinha. Tá? Vamos lá ver o outro. O outro é o... Tá no 9, de 1 a 7. Qual que é? Jesus viu o cego de nascença. O cego de nascença. Esse aqui é muito doido. Porque é o seguinte, o cara tava cego, nasceu cego. E aí, vamos falar das tradições que a gente acredita, as coisas, que as igrejas, que as pessoas, as tradições ensinam pra gente, tá? Caminho de Jesus viu um cego de nascença. Vem os membros da diretoria lá, aquele pessoal que ficava andando atrás só pra, né? E pergunta assim, por que que ele está cego? Quem pecou na casa dele? Quem que pegou? Se foi os pais? Alguém para que ele nascesse cego? Muitas vezes nós estamos com problemas e nós achamos que a culpa é um pecado. Então é muito fácil eu ver de repente a Sayonara com um problemão e achar assim, ela tá, vai saber o que ela fez. Ela tá pagando porque ela fez. E o que Jesus fala aqui, ninguém pecou, é só essa situação, é para só que o nome de Deus seja glorificado. Vamos parar de julgar os outros, mas vamos parar de julgar a nós mesmos, porque muitas vezes nós temos a diversidade da nossa vida e nós achamos que a diversidade é consequência de atos errados. O que é que eu fiz para dar errado? Às vezes você não fez nada para dar errado, às vezes não deu nada errado, a situação não está do jeito que você quer, porque Deus quer mostrar que Ele é Deus e que Ele vai operar um milagre na sua vida, tá? E aí, o que aconteceu aqui? Nesse exemplo, nesse milagre, o que aconteceu? Jesus pegou e ele fez diferente do que ele fez com o paralítico. Ele não falou para o cego, abre o olho e sai. O que ele fez? Ele cuspiu no chão, fez uma laminha, botou no olho do cego. Gente, vem cá. Ele botou cuspe com terra e botou no olho do cego e mandou o cego ir lá lavar. Outra ordem absurda. Outra ordem absurda. O que é que Jesus está falando para você de tão absurdo para você fazer, para você ver o milagre acontecer na sua vida hoje? Eu não sei qual que é o milagre que você está precisando. E eu não sei qual é a coisa simples que Jesus está propondo para você e você acha que precisa de uma coisa mais etérea, muito mais complicada. O que é que você pode entregar para Jesus e obedecer a ordem absurda que ele está dando? Então, aqui, o que a gente vê nesse milagre? A gente vê duas lições aqui. Primeiro, não importa o problema que você está passando, não importa o problema que você está passando. Muitas vezes não é consequência de algum ato seu. Muitas vezes não é consequência, é uma oportunidade para Deus mostrar que Ele é Deus. Porque uma coisa simples, qualquer um faz. No milagre do vinho, Jesus podia ter mandado os amigos ir lá comprar vinho no bar. No milagre do tanque, ele podia ter pego o cara e mergulhado o cara na água. Nesse milagre aqui do cego, ele podia ter passado a mão e feito um sinalzinho de mágica e o cego estava curado. Cada situação teve um requisito especial. Então, por que eu só peguei esses 5? Porque às vezes o milagre que você está esperando pode estar encaixado em alguma área dessa. O que você está passando não é consequência, não pode não ser consequência de um erro, pode ser uma oportunidade para que Deus mostre um milagre na sua vida, tá? E ele pode estar pedindo uma coisa improvável, tá? Improvável. E aí nós vamos ver o último milagre, tá? No João 11, de 1 a 44, tá? Esse é longo, mas nós já conhecemos esse texto e nós já estudamos sobre ele, que é a ressurreição de Lázaro. Qual foi o requisito para que o milagre acontecesse? Os amigos do lado. É o time que estava do lado para tirar a pedra. Então, nós vemos 5 milagres diferentes, tá? 5 coisas absurdas que Jesus fez. Jesus não mudou. Ele é capaz de fazer ainda hoje. Então, encaixe a sua necessidade de milagre que você tem em alguma dessas circunstâncias.
E eu tenho certeza que nós vamos cantar juntas ainda. Eu sempre falo de cantar e dançar na festa da colheita. Eu quero ainda compartilhar com vocês a alegria de ver o milagre de Jesus. Porque o possível qualquer um faz. Deus deu a medicina ao médico. Então, ele pode curar você de qualquer coisa através do médico. Isso não tira o crédito dele para a sua cura. Então, e de repente, ele pode usar como apenas tenha fé. Você quer ser curada? Você está disposto a fazer a tomar uma atitude, a obedecer uma ordem improvável? E você tem amigos para te ajudarem? Então, o que Jesus veio? Jesus veio para montar a igreja. A igreja é a menina dos olhos de Jesus. Por quê? A igreja foi criada depois dele, em cima de Pedro, e foi criada depois dele. Ele veio para montar a igreja. E a igreja é o quê? É isso, somos nós, um tirando a pedra da gruta do outro. Então, de repente, o seu milagre precisa de alguém estar lá puxando a sua pedra. De repente, o seu milagre precisa só você obedecer o que Jesus fala. De repente, o seu milagre, você precisa deixar de lado a crendice, deixar a simpatia, deixar a tradição, deixar o folclore de lado e ter um encontro com ele. Ou então, o seu milagre pode acontecer de você fazer uma coisa absurda, que é pegar um cuspe, deixar um cara pegar um cuspe de uma lama de cuspe com terra, passar no seu olho e você ir no tanque. Imagina, gente, o homem já era cego, ele teve que achar o tanque com o olho cheio de areia. Hello? E ele foi curado, tá? Porque Jesus é Deus, Jesus é 100% Deus, ele era 100% homem e hoje ele é 100% Deus, a parte homem foi naquele tempo, hoje ele é 100% Deus, o poder dele não mudou. Então, aproveita essa oportunidade de hoje e fica pensando, Senhor, o que é o milagre que eu preciso na minha vida? E quais são? Aqui tem 5 exemplos só. Eu posso pegar e ficar um ano inteiro falando dos exemplos dos milagres de Jesus. Mas hoje eu peguei 5, porque eu tenho certeza que de repente o milagre que você está precisando você pode se encaixar em uma dessas circunstâncias. Então, vamos pegar a Bíblia e olhar para a Bíblia como fatos de coisas que aconteceram com pessoas normais, comuns como nós. Pessoas comuns, Deus não tem queridinho, não tem os membros da diretoria, Deus não faz acepção de pessoas, da mesma forma que ele agiu com essas pessoas, ele age na sua vida hoje também. Então, vamos ter essa certeza no coração, que o seu milagre, Jesus ainda faz milagre, tá? E ele pode usar o artifício que ele quiser, porque ele é Deus. E vamos deixar de lado o medo e a falta de fé, é uma coisa meio chavão, mas vamos acreditar mais. Vamos acreditar mais. Aí você ouve assim, mas no Antigo Testamento, nossa, Deus fazia muito mais milagre do que hoje. Pois é, mas no Antigo Testamento as pessoas obedeciam mais ordens absurdas do que hoje, tá? É ou não é? É ou não é? Então, nós vemos o Naamã, que para ser curado, o profeta mandou ele se enfiar num riozinho mequetrefe de sujo e ficar banhando 7 vezes para limpar da lepra. E ele obedeceu. Imagina, primeira vez não limpou, segunda vez não limpou, terceira vez não limpou, quarta vez não limpou, quinta vez não limpou, sexta vez não limpou. Falou, pô, tá de brincadeira comigo? Ele teve que mergulhar a 7ª para sair dele. Então, qual é a ordem estranha, a condição estranha que Deus está colocando na sua vida hoje para Jesus fazer um milagre na sua vida? A minha pergunta para você hoje é essa. E vamos curtir o nosso milagre.